Cara, tem momentos na nossa vida que a gente não vai saber o que fazer. A gente não vai saber para onde ir, a gente não vai saber, cara, qual que é a direção que a gente tem que tomar. Tem momentos na nossa vida que vai parecer que tudo é um turbilhão, sabe? Cara, o financeiro não vai bem, o emocional não vai bem, o familiar não vai bem, às vezes até o espiritual não vai bem. Mas é nesses momentos que a gente tem que parar e pensar, cara, o que que Deus ele quer de mim? O que que Deus ele quer de mim? Porque esses momentos, eles são provações do Senhor para que a gente venha a ser aprovado, né? Então, por exemplo, cara, às vezes eu estou passando dentro da minha casa uma luta gigante financeira, familiar. Às vezes eu tenho que parar e perguntar, cara, o que que eu tenho que aprender para que Deus ele venha fazer com que eu passe dessa fase? O que que eu tenho que mudar para que Deus ele venha fazer com que eu passe dessa fase ruim? Porque uma coisa é fato, pessoal. Fases ruins, elas são passageiras. Assim como fases boas são passageiras, fases ruins também são passageiras. É questões da gente entender o que que Deus ele quer que eu aprenda nessa fase. Por exemplo, cara, às vezes eu estou passando uma dificuldade familiar. Será que Deus ele não quer que eu aprenda a dar valor para minha família? Às vezes você que é adolescente, você que é uma esposa, você está passando por uma dificuldade familiar. Será que Deus ele não quer que você entenda o que é dar valor para a sua família, para que você venha dar valor para a sua esposa futura? Da mesma forma financeira, cara, às vezes eu estou passando por uma dificuldade financeira, o que é dar valor para cada centavo? O que é dar valor para cada real, sabe? Para que no futuro eu não venha gastar com idiotice, né? Então, essas fases ruins da nossa vida, elas vêm para nos ensinar algo. Elas vêm para nos forjar. Assim como quando Deus ele se apresenta para Jeremias, ele vai dizer assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque quando você descer lá na casa do oleiro, eu vou te falar o que eu tenho para falar. Quando Jeremias ele vai até a casa do oleiro, a primeira visão que ele vê é o oleiro moldando o vaso, só que quando o oleiro está moldando o vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, o oleiro monta de novo. E aí Deus ele vem para Jeremias e fala assim: Jeremias, da mesma forma que o vaso se quebra na mão do oleiro e o oleiro molda ele novamente da forma que lhe apraz, assim é Israel na minha mão. Né? Deus ele nos molda da forma que ele quer, não da forma que nós queremos. É difícil a gente encarar essa verdade porque a gente muitas das vezes é egocêntrico, a gente é muito egoísta, a gente, cara, quer as coisas do nosso jeito, mas com Deus não é assim. Pensa no seguinte, Deus ele não te tirou do mundo para que você venha viver da forma que você quer. Porque quando eu e você estava no mundo, a gente vivia da forma que a gente queria. A gente fazia o que queria. Quando a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente tem que fazer o que Ele quer. Porque senão a gente não está obedecendo. Senão a gente está vivendo da mesma forma como antes. A única diferença da vida de quem é mundano para a vida de quem é espiritual é a obediência. Essa é a única diferença. Eu queria falar isso com vocês para que vocês venham fazer uma autorreflexão, entender e perguntar para Deus e falar: Pai, o que eu tenho que fazer para passar dessa fase? O que eu tenho que fazer para parar de passar pelas mesmas coisas? Deus ele nos prova em coisas simples, extremamente simples. Então, às vezes, uma pequena atitude que você está cometendo repetidas vezes faz com que você fique repetindo as mesmas provas.
Entende? Então, Deus ele quer que a gente viva numa constante mudança e evolução, cara. Evangelho sem mudança não existe. Um dos pilares principais do evangelho é a mudança. Você tem que se olhar para o seu eu de 5 anos atrás e falar, cara, eu não conheço esse cara, eu não conheço essa mulher. Você tem que se olhar para trás e falar, olha, eu não tenho nada a ver com essa pessoa de 5 anos atrás. Isso é o evangelho puro, sabe? Porque se você olha para o seu eu de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e não vê mudança nenhuma significativa, cara, que evangelho que você está vivendo? Então, o que eu quero te dizer com esse vídeo? Faça uma autoanálise, cara. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, faça uma autoanálise. Pergunte-se, o que eu preciso aprender para que Deus ele avance a fase da minha vida? O que eu preciso aprender para agradar a Deus? O que eu preciso aprender para viver verdadeiramente o Evangelho, verdadeiramente a obediência? Às vezes é isso que Deus está querendo de você.